Olá, seja bem-vinda à nossa aula. Hoje você vai entender de uma forma simples e bem prática como ser lúdica no dia a dia com seu filho autista sem precisar ser engraçada. Será que isso é possível? Vem comigo que eu vou te mostrar que é super possível. Bom, essa é uma aula de número 3 de uma sequência que nós vamos levando. E essas aulas elas vão acontecer sempre às quartas-feiras, às 20 horas, no horário de Brasília. Bom, e eu vou me apresentar, né? Meu nome é Iramira, eu sou psicopedagoga e trabalho exclusivamente com autistas há mais de 7 anos. E eu estou aqui para te levar conteúdo de valor para todas as mães de autistas que querem aprender, ensinar e estimular a alcançar autonomia nos seus filhos em casa, independente do grau de suporte. Bom, talvez você já tenha pensado que eu não sou criativo o suficiente, não sou animada como aquelas mães de internet. Ou você também pode ter pensado assim, eu não consigo fazer graça, não consigo ser divertida. Bom, e o que tudo isso tem a ver com ludicidade? Será que tem alguma coisa? E se eu disser para você que não precisa ser engraçada para você ser uma mãe incrível nos estímulos? É possível. E hoje nós vamos conversar sobre como ser lúdica, sendo você mesma, sendo a mãe de todos os dias, a mãe presente, a mãe criativa, a mãe que conversa, que explica. Tudo isso dentro da verdadeira mamãe que vai estimular o seu filho em casa, sendo você mesma. E aí você não vai precisar forçar sorrisos, você não vai precisar de fazer palhaçadas, de ser engraçada, e vai fazer tudo isso com muita leveza, só que com intenção e com vínculo. Bom, mas o que é ser lúdica? Bom, quando a gente escuta a palavra lúdico, a gente já pensa logo em coisas de professora, de brinquedoteca ou de ser super animada. Mas é só isso? Mas a verdade é que ser lúdica é apenas tornar a experiência mais próxima da criança e conquistar a atenção. Sim, você consegue trazer essa criança para perto, você consegue desenvolver esse quesito, despertando a atenção no que você está estimulando. E aí, você, com a ludicidade, você vai transformar. Transformar o quê? Vai transformar o cotidiano em um momento de aprendizado com leveza. Vai quebrar aquelas barreiras e vai apresentando possibilidades de iniciativa da criança. Por quê? A ludicidade, ela vem falando que é o aprender brincando, é o aprender significativamente. E sabe aquele ditado que fala assim, criança aprende brincando? Pois é justamente onde entra essa ludicidade. Em outras palavras, esse ditado popular quer dizer que o lúdico, ele tem grande espaço no desenvolvimento da criança. Bom, mas você sabia que para a criança aprender brincando, é necessário que o adulto aprenda a compreender as necessidades dessa criança, aprender com a criança a intensidade da brincadeira e também do processamento das informações. Vai precisar aprender como respeitar o fator tempo,
Sem falar nas questões de afeto, de segurança, de aprendizado eficaz diante de uma estimulação, porque a criança mais ama, que é a sua mamãe. E quem diz isso não sou eu apenas, mas nós temos muitos autores que trazem essa investigação da vida da criança desde o nascimento. Então, dentro das teorias, nós temos, por exemplo, Vygotsky, e ele afirma aqui, ó, de uma forma geral, o lúdico vem a influenciar no desenvolvimento da criança. É através do jogo que a criança aprende a agir e há um estímulo da curiosidade. A criança ela vai adquirir iniciativa e vai começar a demonstrar confiança. Também proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. Bom, Vygotsky, ele disse isso lá em um livro que ele escreveu em 1994. E nós temos um outro autor que se chama 10, e ele diz o seguinte, que o brincar é o principal meio de aprendizagem da criança. A criança gradualmente desenvolve conceitos de relacionamentos causais e o poder de discriminar, de fazer julgamentos, de analisar e de sintetizar, de imaginar e de formular. Olha só, quando 10 escreveu isso? Lá em 1967. E aí, nessa atualidade toda, nós percebemos o quanto é importante essa questão do brincar, como é importante essa questão do ser lúdico, do fazer brincando. Bom, nós temos um outro autor que ele fala também nessa linguagem toda. Santinho, o nome dele. Ele escreveu em 1996, dizendo que, trazendo para nós assim, o significado de ludicidade, perdão. E aí ele fala que a palavra ludicidade ela está relacionada à liberdade, à criatividade, imaginação, participação, interação, autonomia, além de muitas outras qualificações que podem ser atribuídas a uma infinita riqueza que há nela mesma. E aí, mostrei para vocês 3 autores, 3 investigadores, 3 pensadores, né? 3 autores que vêm falar desse desenvolvimento da criança desde o nascimento. E aí, você percebe que em nenhum momento esses autores eles fazem associação da palavra lúdico à palavra engraçado? Não, em momento nenhum. E sabe por quê? Porque ser lúdica é usar o que a criança já ama como ponto de partida. Bom, mas eu posso pegar alguma coisa que o meu filho gosta e transformar isso em aprendizado? Sim, é exatamente isso. É ensinar movimentos circulares com a colher enquanto você cozinha junto com ele. É mostrar a diferença de tamanhos ao pedir para ele pegar o seu chinelo e o chinelo dele. Mostrar que um é grande e o outro é pequeno. É falar sobre emoção com expressão facial. Bom, na comunicação, nós usamos muito a expressão facial. E nessa expressão facial, você consegue estimular o seu filho. Tudo isso sem precisar fazer vozes engraçadas ou inventar personagens. A ludicidade ela está relacionada a outros quesitos. Bom, vamos falar sobre exemplos. Se seu filho ele ama baldes, aquele que a gente coloca água, você pode ensinar cor, quantidade, espaço e até emoções só com baldes. E você não vai precisar dar cambalhotas nem fazer teatrinhos. Você só vai brincar, dizendo que o balde você pode colocar água, essa água pode ser colorida ou não, pode estar quentinha ou pode estar fria, pode ter um pouquinho de água ou um poucão.
tudo isso vai gerando aprendizados significativos para essa criança. Ser lúdica é isso, é uma conexão no tempo dele, como que ele entende e no tom que você consegue dar. Não adianta eu falar para você falar num tom, sendo que aquele tom que eu estou te falando não é o habitual que você utiliza dentro de casa com a sua criança. Não, tem que ser no tom que vocês conversam, no tom que você ensina, no tom que você estimula. Claro que se você puder fazer algo diferente, isso vai agregar, mas você pode usar o seu tom de voz, o seu jeito de falar, o seu jeito de acarinhar, tudo isso de forma que vai gerar prazer nessa criança, que vai conseguir estimulá-lo para desenvolver os aprendizados. E aí, muitas mães travam porque acham que ela não está no padrão. Mamãe nenhuma recebe o manual de que como tem que ser, como vai fazer. E aí, por não achar que está no padrão, elas falam, não sou alegre o suficiente, não sou engraçada, não tenho ideias criativas. E essas são só algumas frases ouvidas durante esses mais de 7 anos exclusivos para as famílias atípicas. E quando não se tem noção do que verdadeiramente significa ser lúdica, acaba deixando para a escola ou para a terapeuta. E aí você perde grande parte desse tempo imaginando como pode trabalhar com seu filho. Bom, o maior reforçador é em casa. Então, você precisa aprender o que é ludicidade para que ela se faça presente na sua casa de uma forma tranquila, de uma forma leve. Mas olha só, o seu filho aprende com quem ele ama e com quem ele confia. Ele passa a maior parte do tempo ao seu lado. E você, mais do que ninguém, conhece as peculiaridades da sua criança desde sempre. E você deve utilizar essas peculiaridades com a sua criança. E o que é isso? São aqueles pormenores. Você sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Você sabe quanto tempo ele consegue ficar ali sentadinho ou não. Quanto tempo ele leva para realizar uma atividade ou não. E aí você sabe de todas essas coisinhas. Você vai utilizar também dos brinquedos que ele já tem para você estar estimulando muitas possibilidades, e nós vamos falar já já. E aí, gente, o que eu tenho para falar assim, ó, você não precisa ser atriz, nem educadora, muito menos influencer de brincadeira. Você precisa ser você com intenção, com clareza e com repetição. O seu filho autista, ele precisa dessas três possibilidades. E perceba que a repetição, ela vai ser necessária durante esses longos anos de aprendizados. E aí, quanto mais real você for, mais engajamento emocional você constrói. E você vai construir tanto para você quanto para sua criança. É uma ponte onde vocês estão vocês estão ligados e você vai conseguir estimular o seu filho e ele vai conseguir aprender. E acredite, a sua autenticidade ensina muito mais do que qualquer performance perfeita. Ele aprende te observando, ele aprende te escutando. E nesse exato momento você deve estar pensando: beleza, já aprendi que não preciso ser engraçada, mas preciso ser eu. Você está comigo nessa linha de raciocínio? Mas como aplicar isso no seu dia a dia? Como ser lúdica, como você tem aí do seu jeitinho, com o que você
tem, com as possibilidades que você tem. Bom, para melhorar, eu vou te dar 3 exemplos. Nossa, vai facilitar? Eu acho que vai clarear, né? Porque você já tem conhecimento. E aí, o primeiro exemplo que eu vou te dar é assim, ó. Use o que o seu filho já ama. Bom, se o seu filho ama carrinho, vamos lá. A ludicidade vai entrar pela garagem. Faça corrida com carrinhos e ensine rápido, devagar. Parou, ganhou, perdeu. Percebeu a quantidade de estímulos que você entregou só com esse estímulo do brincar com o carrinho? Isso é estímulo de linguagem, de tempo e de comparação. Bom, um segundo exemplo. Dê vida aos objetos com seu próprio tom de voz. Não precisa virar personagem, só falar com leveza e presença já vai mudar tudo. Olha o exemplo. Olha só quem chegou. É o Sabão. Ele veio brincar de fazer espuma. Vamos começar? Tá vendo? Não teve graça, teve intenção. E aí, no terceiro exemplo, você vai narrar tudo. A narração, ela é mágica, com a sua voz mesmo. João pegou o copo, tá colocando na boca. Ih, saiu a aguinha. Que legal, João! A criança entende a rotina por repetição e você vai narrando o mundo para ela. Isso é lúdico. Agora me diz, fez sentido por aí? Perceba que em nenhum momento eu criei um personagem, fiz voz fofa ou algo do tipo. Mas minha voz está longe de ser fofa. E mesmo assim, eu consigo conquistar as crianças autistas e as suas famílias, porque a ludicidade não tem nada a ver com o ser engraçado. Agora, claro, que se você for naturalmente engraçada, os 3 exemplos que dei terão ainda mais ludicidade e atenção. Temos muitos estilos de mães, as que são super criativas e as que não são. Mães que brincam com facilidade e mães que não gostam de brincar. E está tudo bem, é o seu jeito, mas é preciso focar na construção das conquistas, da autonomia da criança, mesmo com linguagem apropriada para ela, e entregando o máximo de ludicidade possível. Bom, o que é isso? Você pode utilizar de voz fofa, você pode utilizar de criação de nomes, dar nomes aos carrinhos, dar nome às crianças, dar nome aos bonecos. Você pode brincar desse faz de conta. Quando eu falo dar nome à criança, é dar nome a ela de um personagem, seja de um dragão ou de um carrinho, por exemplo, tá? Mas a mamãe que utiliza a ludicidade, ela, para realizar todos esses estímulos de aprendizagem, ela ganha, além da autonomia, afeto e segurança. Bom, e tudo isso vai gerar o quê? Tudo isso vai criar vínculo. Então, o que já é bom entre mamãe e filhinho vai melhorar, porque esse afeto ele vai só aumentar. E essa criança vai se sentir segura para se comunicar, para se expressar e para aprender. Se você entender desta aula que não precisa ser engraçada, mas precisa ser presente, interessada e estratégica, então teremos um acelerador de resultados iniciado por aqui. Seu filho vai lembrar que você estava ali em todos esses momentos. E mesmo sem saber como começar, mesmo com medo de errar, mesmo exausta, mas você segue ali,
respeitando. E isso faz de você uma mãe incrível. E aí a gente volta a falar assim, ó, que ludicidade não é sobre fazer, não é sobre saber fazer, é querer estar. E o que é isso? Bom, é você estar ali presente para você estimular a sua criança com o que você tem, com o que você gosta, com o que a sua criança gosta, com aqueles itens que ele tem maior contato, maior facilidade. Bom, hoje nós entendemos que ludicidade, ela não é uma máscara que você coloca ou que você retira. Não, ela é uma lente que ela vai te ajudar a enxergar o dia a dia com mais propósito, mesmo naqueles dias que o cansaço bate. Porque mesmo cansada, a gente não pode desistir. Nós temos todo um processo a seguir, né? E essa questão das aprendizagens, dos estímulos, ele é um processo contínuo, tá? E aí, nesses processos de aprendizagens, de estímulos, você pode e deve usar a ludicidade, você pode e deve ser lúdica, mas você precisa respeitar também o seu jeito e o jeito do seu filho. Bom, e se essa aula te trouxe alívio, esperança ou coragem, me conta. Olha só, você vai entrar lá no Instagram, você vai me mandar um direct. Me diz o que mais te trava na hora de estimular. Aqui a gente escuta, a gente acolhe e a gente caminha junto. Bom, e na próxima aula, ela vai acontecer na próxima quarta-feira, às 20 horas, no horário de Brasília. Então, para quem é de fora, se atente, viu? E nós vamos falar sobre como adaptar os estímulos para os dias difíceis. Porque tem dia que o mel falta, mas a abelha segue. Aquele dia que você não está legal, aquele dia que você ficou doente, ou o dia que o dia que foi mais puxado no trabalho, nós vamos te dar direcionamentos de como trabalhar nos estímulos, mesmo nesses dias cansativos, tá? Então, você vai perceber que nesses dias também é preciso dar continuidade nos ensinos, é preciso dar continuidade nos estímulos. E como essa é a terceira aula, você já vem juntando bastante conhecimento, né? Então, caso você ainda não esteja inscrita para participar das aulas no ao vivo, vai lá no Instagram agora, clica no link da biografia, e aí lá tem escrito assim, ó, aula semanal. Você clica e vai se cadastrar para ser avisada antes e receber o link de acesso assim que a live começar. Bom, se você já está inscrita, vai lá no Instagram e me manda um direct falando o que você achou. Ou, se você tiver alguma dúvida, escreve também, que eu vou te responder, certo? Então, a gente se vê em breve, na próxima quarta-feira. Eu fico aguardando o seu contato, tá bom? Então, até mais, fiquem com Deus, até breve.